Boa noite, Edinaldo. A internet sempre tem uma surpresa. Quase sempre. A novidade é que todos nós estamos aí para reabrir as casas, né, presencialmente e confiando em Deus, em Jesus, na ciência, para que tudo permaneça na normalidade, que possamos reabrir as nossas casas e tocarmos a vida, né? Mas, diga, o meu som está baixo? Eu vou fazer mais, já que faltou um minuto, dá tempo ainda eu fazer mais um teste. Espera aí. Não sei por quê. Vou trocar aqui de fone. Alô? 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 Falei. Falei. Tá me Tá me ouvindo? ouvindo? Ouve. Ouve. Não Não lhe lhe ouço. ouço. Falei, 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 Pitanga, Pitanga, por por favor. favor. Fale. Fale. Arruma. Alô? Alô? É É porque eu porque eu não não ouço ouço vocês. vocês. Só Só ouço ouço com com o o outro. outro. Não Não entendi. entendi. Não Não ouço. ouço. Alô? 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 Som, 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 som. som. Alô? Alô? Som. Som. Não. Não. Alô? Pronto. Ouviu agora? Tá ouvindo? Alô? Alô? Mário, tá ouvindo? Agora eu tô ouvindo. Você tá me ouvindo? É, Pitanga, que eu Tá me vou ouvindo? ligar pra ele. Você me ouve? Ouço, sim, tô. Graças Ah, tô. Tô ouvindo. continua me ouvindo bem? Beleza, sim, Ah, beleza. é isso. Tá Funcionou. ótimo. Pronto. Melhorou o áudio, né? Ó, tá bom. Ok. Podemos fazer a nossa oração? Tranquilo. Estamos aqui. Pode. Bem, Mário Sérgio Melo é o nosso irmão de alguns anos, das Cajazeiras, quando lá residíamos. E ele fazia parte do nosso grupo. Um rapaz estudioso, pesquisador, muito responsável e muito atento ao trabalho espiritual. Já esteve no Cabana uma vez, há muitos anos atrás, e hoje retorna dessa maneira, né? Pela internet. Mais breve,
você estará conosco também presencialmente. Está ouvindo, Mário? Esperando em Deus, né? Que Fé em Deus. Deus. Então, vamos aproveitar esse instante, esse 4 de abril, elevando os nossos pensamentos a Jesus, ao nosso Mestre Maior, como sempre, rogando a proteção para, Senhor, que a vossa inspiração chegue até nós, principalmente ao companheiro Mário Sérgio, participando, sendo responsável pelo verbo de hoje. Jesus em casa. Que bom. Tema muito interessante. Jesus conosco. E obrigado, Jesus, por mais uma oportunidade. A nós presentes e aqueles que não puderam estar conosco, que recebam de todos nós as vibrações, as nossas orações de paz e harmonia, ao tempo em que rogamos pelo nosso planeta, pelos nossos dirigentes, os homens que representam as nações, ao nosso planeta Terra, Senhor, e às vezes não muito cuidadoso nós com essa mãe terra que tanto nos dá. E em teu nome, Jesus, em nome de Deus, da nossa Mãe Maria Santíssima e dos benfeitores espirituais, estamos pedindo a permissão para iniciarmos os nossos trabalhos doutrinários desta noite, formulando voto de paz, de esperança e de muito amor, que assim seja, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Assim seja. Com a palavra, o nosso companheiro Mário Sérgio. A nossa reunião, Mário, vai até mais ou menos às 8h15, 8h20. Rose é que vai controlar o horário. Fique à vontade, a palavra é sua. Ok. Mais uma vez, agradecido a Rose, a Pitanga e a todos os amigos pelo convite, onde todos nós aprendemos juntos, né? Gravitamos em torno do Cristo, nessa existência sob a luz da doutrina espírita. Nesse mês, é um mês todo especial para todos nós. 165 anos do Espiritismo fará em 18 de abril. Então, é um mês comemorativo a todos nós. O tema do Cristo em casa, que nos foi dado, me veio a recordação, logo de cara, do jovem Xiao Wang, que aos 17 anos, chinês, ao caso que veio à mídia mundial, aos 17 anos de idade, ele manifestou o desejo de ter o último modelo de celular, um iPhone. Ele já tinha um, mas não era um iPhone. Os seus pais, operários na China, não detinham condições financeiras para dar ao jovem a ele o almejado, o desejado celular, a novidade na época. E perguntaram a ele, mas você já não tem um celular? Nós não temos condições de dar um desse. Ele ficou muito aborrecido, muito triste. O que ele manifestou e fez? Buscou traficantes de órgãos na China e vendeu o seu rim. Era jovem, 17 anos. Vendeu o seu rim com a promessa daqueles homens que ele teria uma vida absolutamente normal e ele alcançaria o seu sonho, ter um celular, um iPhone. E assim ele o fez. Vendeu o rim em um hospital clandestino, já que eram traficantes, médicos clandestinos. Ele volta para casa com o aparelho tomado de felicidade para passar, segundo a medicina atual e conforme as suas palavras que ele expressa no YouTube, o restante da sua existência carnal, fazendo hemodiálise todos os dias, sem poder sair dentro de casa, porque antes ele estava no hospital, mas cotizaram-se e contaram uma coisa. Segundo o diagnóstico médico, ele não pode deixar de tomar hemodiálise nenhum dia, senão ele morre.
pelas complicações, as infecções que ocorreram, graças àquela cirurgia em um local clandestino, com aparelhos ruins, sem estarem descontaminados. Ilustro na abertura um outro caso. 2019, uma influenciadora, como dessas que estão muitas em moda, homens e mulheres, que influenciam outras pessoas, quase todos, em maioria, jovens. Aline, influenciadora muito bem sucedida financeiramente e na sua profissão, pelas redes sociais, vai se casar, deseja casar, sonho natural de qualquer ser humano. Entretanto, o seu noivo, 2 dias antes, diz que não manifesta mais o desejo de formatar com ela uma família. A jovem entra em desespero. 2 dias depois, buffet pago, padre, tudo aquilo. Ela realiza a festa com seus amigos, embora não havia um noivo. Ao chegar em casa como influenciadora, ela é bombardeada na internet por algo ainda muito comum na Terra: o ódio, as pessoas criticando, e ela se mata na noite, que seria do seu casamento. Esses 2 casos nos ilustram aquilo que o Espiritismo veio à Terra para destruir. Palavras textuais no Livro dos Espíritos. Destruir uma ideologia chamada materialismo. Questão 900 em diante. Não o materialista, mas a ideia, a ideia da busca incessante de ser feliz se eu tiver o melhor celular. A busca é do ter. Como você não vai ter? Todo mundo tem um iPhone. Só você que não tem? E aquilo deixa aquela pessoa que olha os seus colegas, os seus amigos comprarem o celular de então, no jovem Xiao Wang. Como eu serei feliz sem ter o celular do momento? A jovem, frágil e influenciadora, ela não consegue superar uma perda. 42%, segundo as pesquisas dos Estados Unidos da América, das causas do suicídio, separando os outros 50 e pouco, 58, que são de problemas de depressão, que é uma doença psíquica emocional, e de várias outras causas, mas 42% nas pesquisas americanas do suicídio é provocado por perdas. E dentre a maior perda é a de relacionamentos afetivos. Como uma pessoa pode ser tão frágil e ser influenciadora na internet, se quando ela passa por um problema que é grave, o noivo, 2 dias antes, termina com ela? E dias depois, na entrevista, eu estou arrasado. Mas logo mais ele vai tomar um drink com seus amigos e olhar para outras meninas. E ela se matou. E era influenciadora do comportamento, da conduta de outros seres humanos. Que falta faz o grande influenciador, Jesus Cristo, em nossa vida, em nossa casa. Certa feita, saía com 3 amigos espíritas do raio de luz para realizar um evangelho em um lar, um apartamento, cerca de 10, 12 anos atrás. E quando chegava lá, a mãe, que frequentava, solicitou o evangelho, porque tinham 2 jovens adolescentes, um deles com o celular à mão, e a mãe falava: meu filho, eles vieram ensinar como se faz o evangelho no lar, saíram de seus lares, você pode deixar um pouco, meia hora, o celular. E ele disse, no sofá ao lado: minha mãe, eles são seus amigos. E eu tenho, nas minhas redes sociais, muito mais do que a senhora tem em amigos.
E eu perguntei ao jovem que era natural participar das redes sociais. Ninguém foge do mundo. É natural. É natural que se conquiste amigos, também de maneira virtual. Contudo, perguntava ao jovem, compartilhando minha reflexão pelas minhas experiências dos meus cabelos brancos. Eu fui como você, jovem, como você. E quando não existia celular, mas quando eu saí do polo petroquímico ganhando 6 salários mínimos e eu fiquei desempregado, eu pensava igualmente a você. No meu telefone fixo, não havia celular, não parava de chover ligações dos meus amigos, convidando-me para sair, para passear, das meninas. Eu não peguei uma doença contagiosa, eu apenas perdi o emprego, que eu não pude mais participar daquelas festas contribuindo com o salário que eu ganhava. Naquele dia, doravante, os telefones escassearam. Mais de 90% escassearam uma ligação. E numa noite de São João, minha mãe, eu sozinho em casa, jamais aconteceu isso antes quando eu trabalhava. Eu só com minha mãe, já desencarnada, e eu comecei a chorar. Porque eu não tinha amigo. Eu percebi que eu não tinha amigo. Minha mãe pegou a Bíblia e o Evangelho segundo o Espiritismo, que ela já se iniciava, porque nós viemos de uma casa espiritualista, mas não tinha o estudo kardecista e que estava há 18 anos fechada. Ela, meu filho, eu fui a uma casa espírita, Caminho da Redenção, de Valdo Pereira Franco. Ele me orientou a levar o Cristo para minha casa. Eu venho fazendo tal dia, tal horário com a água, você nunca participou. Quer participar comigo? Porque esse amigo nunca falta. Não importa que você não tenha dinheiro. Não importa que você esteja portando uma doença. Tenha certeza. Não importa que você esteja alegre. Ele nunca falta à nossa vida. Abracei minha mãe e realizamos o primeiro evangelho em minha casa. Não esperando que Jesus enviasse os seus mensageiros, qual Harry Potter, numa vassoura voando e com a varinha mágica, para dar um pluft e transformar a minha vida apenas numa varinha. Isso é ficção, é fantasia natural em Hollywood, nos cinemas. Aqueles problemas que eu construí ao longo da existência, trazer Jesus para casa para com um toque de mágica ele retire, não é assim. Mas aquilo fortaleceu minha alma, porque eu sabia que além da família consanguínea, que era tão pouca, minha mãe, hoje em dia, os 2 filhos, né, porque não era casado, mas Jesus nunca me faltaria. Mas é necessário convidá-lo para a nossa vida íntima, no nosso lar, em nosso coração. Era necessário. Que falta fez a família de Xiao Wang, Jesus, a família de Aline, que seus pais diziam que ela tinha tudo, 24 anos, beleza física, academia, correções faciais, dinheiro, uma massa de seguidores, diante de uma perda que dói, que machuca. Ela não tem nenhum equilíbrio emocional, nenhum amigo, e se mata. Recordo também Pedro Bial, diante de uma mansão de 54 cômodos, da celebridade da época Freddie Mercury, da banda Queen. Ele novo, os repórteres não tinham acesso. Junto com Cazuza no Brasil, Freddie Mercury, os primeiros casos de AIDS, 1986, 85, 87. A mãe traz um bilhete para dar à massa de repórteres à porta, escrito por Fred Mercury. Eu trocaria toda a minha fortuna, um dos maiores
pessoas mais ricas de Londres, da celebridade, palavras textuais, está no YouTube, de Biel sozinho. Eu trocaria toda a minha fortuna, a minha fama, por um amigo sincero. Só ficou minha mãe. Os empregados fugiram espavoridos, porque no começo da AIDS passava que ela transmitia pela saliva. Eles fugiram. O dinheiro não deu para comprar e manter os empregados. Só manteve-se aquela que realmente ama, a mãe. Que é a maior representação, segundo consta no Livro dos Espíritos, daquilo que se aproxima o amor do Cristo por todos nós, o amor maternal. Está lá no Livro dos Espíritos. Então, o que é que está faltando para a gente? Porque pessoas agora ficam ricas de uma hora para outra. Basta postar algo na internet. Meu neto, de 3 anos, está na sala. E eu observava logo mais, ele participou do Evangelho no Lar, que foi feito hoje às 19 horas. Ele fez a prece, com 3 anos, fez a prece e agora foi para a sala. Mas na sala ele gosta de Lucas Neto. É natural, é um comediante. Mas observando Lucas Neto, um boneco que ele tem, R$90. O Lucas Neto, a sua irmã, Felipe Neto, são milionários. Apenas colocando um dia na semana um quadro na internet. E eu observava ele falando, alguns falando, nos transcorrer da nossa vivência com ele, já que ele fica a semana inteira conosco. Quando eu crescer, eu quero ganhar dinheiro. Quando eu crescer, eu quero... Porque Lucas Neto compra uma casa na Califórnia, tem uma casa nos Jardins, em São Paulo, tem uma casa em outro, e ele não tem nem 30 anos. Então eu trago para ele o quê? Jesus. Porque se Lucas Neto, Felipe Neto, seu irmão, Gi, sua irmã, perderem a fama, perderem o dinheiro, em que eles vão se sustentar? Adoecerem, perderem um ente querido, amado, que eles amam, em que eles vão se sustentar? Em coisas materiais. Eu vou a um psicólogo, um psiquiatra, eu tenho dinheiro que ajuda imensamente. Mas só Jesus pode sustentar-nos nas horas mais difíceis da nossa vida, porque esse foi o objetivo de Maria de Conceição, de Sônia Aragão, antes de reencarnar. A pesquisadora Ellen Van Bach era ateia nos Estados Unidos. Tem uma experiência psicométrica e junta uma equipe e vai pesquisar, porque aquela experiência de regressão que ela tem ao tocar em um livro muito antigo, foi com ela, embora em uma outra forma. Então ela monta uma equipe de patrocinadores para dizer que Deus não existe, Espírito não existe, Jesus foi apenas uma criação fantasiosa. E quando ela monta e estuda por mais de 16 anos, a pesquisa com 10 perguntas a inúmeros voluntários, 10 perguntas iguais. Regressão além do útero, a pessoa no divã, ela hipnoterapeuta, volte além do útero de sua mãe, 100%. O que a derrubou, porque ela achava que além do útero não existe nada. Maria da Conceição só existe vida quando ela respirou e chorou sob o tapa no seu bumbum do médico. Antes disso, 3, 4 meses, nem isso existia. Todos, 100%, afirmaram que existiam. Eram eles mesmos, embora em uma outra forma de aparência, mas eram eles. Aí ela faz a pergunta subsequente: então onde é que você está? Ah, num lugar muito bom. Aqui tem escola, tem hospital, tem carros, tem tudo, pessoas. E como as pessoas me tratam? Me tratam muito bem. São as colônias espirituais, porque lá é um país protestante, a linguagem é outra, nas suas pesquisas. É muito bem. E ela faz a pergunta: então por que reencarnar? Qual o objetivo? Eu também faria. O lugar é ótimo. É excelente, as pessoas me tratam bem. Aqui eu posso ser morto se eu não entregar um celular. Por que eu vou querer vir para um lugar desse? Por que eu vou querer? 97,6%. No livro dela, Vida Antes da Vida. É em inglês, não tem tradução. Mas Hermínio de Miranda vai estudar nas suas obras. 97,6%
Da primeira leva de voluntários, 750 responderam que o objetivo de Ilza Carvalho estar reencarnada não é ganhar dinheiro, ser celebridade, ser rica. Menos de 4%. Bem menos. 97%, o objetivo é desenvolver sentimentos. Aprender a amar. Aprender a ser melhor. Ninguém disse que queria ter. Só menos de 3%. O objetivo de Mário Sérgio, antes de reencarnar, porque o lugar era ótimo, mas Mário Sérgio não estava bem. Porque o reino de Deus não está em nosso lar, em Redenção, a colônia sobre Salvador, em Alvorada Nova, a primeira colônia sobre o Brasil, em Porto Seguro. O reino de Deus está no coração de Ilza, de Sônia. Dentro de nós é uma construção íntima. Não importa o lugar é ótimo, mas eu não estou bem. Então eu preciso reencarnar para desenvolver sentimentos, aprender a ser melhor. E quando a gente chega aqui, a gente esquece. É claro, porque é um papel do esquecimento, né, do passado. Lei biológica e lei divina. Então quem desperta a nós esse sentimento? A casa, a família, o lar. Que faltou a família de Sheal, a família de Aline, de dar o acolhimento, o apoio, de levar Jesus para ela. Não estou condenando ninguém, porque é uma diferença entre condenar e analisar. Emmanuel explica isso no livro Consolador. Todos cabem o direito de discernir e analisar. Julgar, ele já tem a própria consciência. Cada um já tem a própria consciência. Então, é a família. É por isso que quando o amigo e a amiga mandou a palestra, todos se remontaram, ou aqueles que leem, ao livro Jesus no Lar, do espírito Neio Lúcio, pela psicografia de Chico Xavier, o espírito que treinou Chico Xavier, né? Então, quem pega os livros próximos vai ver que Neio Lúcio era o espírito que treinava, por orientação de Emmanuel, a psicografia. Né? Ele passa 4, 5 anos treinando, depois manda queimar tudo, e aí começa a se apresentar Chico Emmanuel. Os livros póstumos de Chico, eu tenho aqui, narram isso. Então Neio Lúcio vai escrever uma obra, depois que Chico já estava bem maleável à psicografia, Jesus no Lar, narrando os bastidores do mundo espiritual, que a Bíblia não contém, o Espiritismo também é doutrina de revelação. Então, ao chegar lá, na casa de Simão, quando Jesus forma o primeiro colegiado, 12 apóstolos, e Jesus, que ele fazia base, muita base na casa de Simão, na casa das meninas, né, de Lázaro, quando ia para Betânia, e na casa de Simão ele observa que filhos, sobrinho de Simão, familiares, a conversa ficou não edificante, como diz Neio Lúcio, maledicência, calúnia, busca apenas de ter coisa, conduzidos pelo materialismo que sempre existiu, a busca das sensações da matéria. Esse desejo é natural, é uma lei divina. A questão é quando a gente perde o equilíbrio. Está lá. As paixões não são más, são neutras. A paixão está à base do desejo. O desejo. Ele é a base de tudo na nossa vida. Mas eu tenho que ter equilíbrio, usar a razão, porque nem todo desejo leva ao nosso próprio bem. Diria o nosso irmão Xiao Wang na internet, como ele faz palestras hoje em dia sobre isso. Então Jesus vai dizer o quê? Simão, permita-me falar com você. O Evangelho de meu Pai, que eu trago, o reino de Deus, é para toda a humanidade. Para que a humanidade tenha paz, não tenha guerra. Ucrânia, Rússia e qualquer que seja. Não tenha guerra nas favelas, não tenha guerra nas ruas, não tenha guerra nos lares, Simão. Como esperar, Simão, a paz na sociedade? Simão, a paz do mundo começa dentro de casa, a partir do seu coração, que inspirou a Nando Cordel a escrever a paz do mundo, começa em nós. Como esperar que alguém não me mate, se eu for dominado pelo materialismo
e agarrar o braço do assaltante para reter o celular. Ele pode tirar minha vida por isso. Ele pode. Então, se ele chegar com que muito vai me fazer falta, mas eu dizer, leva, meu irmão, leva. E endereçar uma prece para ele. Para ele. Jesus diz isso a Simão, permita-me, com a sua humildade, de fazermos aqui a leitura dos pergaminhos de Moisés. Não existia ainda o Novo Testamento. E Simão, tocado de compaixão, realiza o primeiro evangelho no lar, na casa de Simão Pedro, onde os católicos fazem, onde os meus vizinhos da minha rua são evangélicos, fazem culto evangelho no lar, um Salão do Reino, outros da Batista, eles fazem. O Espiritismo chama estudo do evangelho no lar. Não importa. O que importa é trazer o evangelho para o nosso lar, porque ele não é algo místico. O evangelho está na introdução do nosso livro dos Espíritos. Kardec o define. Código de princípios morais universais. Se amigo Ferreira reencarnar em Júpiter, ele terá como essência o Evangelho. Está no livro Obreiros da Vida Eterna. O espírito Asclépio, que só reencarna na Terra em 800 anos, os espíritos em equipe espiritual, André Luiz e outro, para vir à Terra, e pedem orientações novas para aquela equipe de trabalhadores. E o espírito lê o Evangelho. André Luiz, mas ele trouxe aquilo que eu lia na Terra, e você quer algo novo, meu filho? O Evangelho não é algo místico para ler ou chegar nas casas e ver ele lá aberto. E a gente olha a Bíblia lá aberta, linda, maravilhosa. Você já leu? O Salmo 23, o Senhor, meu pastor, não me faltará, naqueles que leem. Mas ele tem outros salmos, do salmista Davi. Ele contém outras passagens de Moisés e Jesus. Já vem você botar coisa em minha cabeça. É muito denso. É muito extenso. Eu só leio o Salmo. Diria o espírito Camilo por Raul Teixeira, a pessoa chega no mundo espiritual como um mendigo espiritual e viveu na Terra portando na sua mesa de sala um tesouro, um pergaminho, a Bíblia, que ele não deu importância de fazer os 4 caminhos, conforme Emmanuel diz na introdução do Caminho, Verdade e Vida. O Evangelho é para ser conhecido, meditado, sentido e praticado. Para eu praticar, eu preciso trazer para o coração. Mas para trazer para o coração, eu preciso despertar minha consciência e meditar. E para eu meditar, eu preciso conhecer. São os 4 pedágios da evolução do espírito. Então vocês têm isso em casa e não compartilha. Dimas, livro Obreiros da Vida Eterna. Ele foi espírita. 100 entidades estão à porta esperando o seu desencarne. O desencarne dele, porque querem abraçar a ele e dizer assim: olhe, Carmen, no caso do livro é Dimas, muito obrigado por ter orado por mim. Muito obrigado, Rose, porque na mediúnica você me escutou e me apontou o rumo. A gente não vê exceção dos médios videntes e dos audientes, mas eles sabem, estão lá 100, que são contidos, orientados, não, para não perturbar Dimas. Mas há outros perturbadores que entram e que passam pelas guardas espirituais. E André Luiz fica chocado. Por que isso na casa? São 5 desencarnes dele. Se ele era um espírita, vidente, clarividente, trabalhou, médio passista, anos. Pessoas desencarnados querem agradecer porque ele achava que trazer o Evangelho para o lar, para a sua família, era uma atitude mística, fanática, excessiva. Porque eu já vou por centro 1 2, conforme cada um de nós, para a casa espírita no mês, na semana. Trazer Jesus para dentro de casa é por demais. Minha mulher não é espírita. Meu filho não é. Minha mulher é do candomblé. Muitas vezes ela participa, outras vezes não participa. Minha mulher é Iaô, da nação de Queto, em Portão. E qual o choque que há nisso? Se as entidades que trabalham com ela, quantas se acercam do meu lado?
Quantas eu me encontro em desdobramento? Espírito rainha, espírito cachoeirinha, que trabalham nas ruas, são conhecidas por Exu, mas aqui eles são conhecidos como meu irmão. Tu és meus irmãos, porque minha família não é só a esposa e meus 2 filhos consanguínea. Minha família é Carmen, minha família é Rose, minha família é Cachoeirinho, minha família é Rainha, minha família é Pedra Preta, que veio com ela. Minha família é Manuel Nascimento de Albuquerque, o guia de nossa casa. Nós somos uma família espiritual. Todos nós aprendemos com o Mestre, que é Jesus. Então, negligenciar isso causou aflições do trabalhador espiritual Dimas, porque trouxe aflições ao espírito irmão Jacó, Frederico Figner, livro Voltei, que o amigo Ferreira está lendo, e é um clássico, porque ele foi 44 anos médium passista do benfeitor Andrade, e o seu desencarne é por Bezerra de Menezes. Mas o seu lar, que era uma mansão, porque ele foi um homem muito rico, daqueles primeiros que ajudaram Silvio Santos, de volta e meia agradece, Frederico Figner, dono das casas Edson, 44 anos, médium passista. A casa dele era uma casa frequentada por espíritos da mais baixa classe, porque ele não levou o evangelho para suas 2 meninas, porque elas não queriam. Mas cabia a ele levar, não impor. Faz no quarto, faz onde for, porque não vai beneficiar a ele só, as meninas também, e a vizinhança. Então é isso, o evangelho que começa em nosso coração, o Cristo no nosso lar, não fica situado em nosso lar apenas. Ele se expressa na nossa sociedade, formando aquilo que Emmanuel vai dizer no livro O Consolador. Os valores, a formação dos valores espirituais para a alma. Não é para Mário Sérgio a personalidade de uma encarnação. Mário Sérgio tem 1 bilhão e 500 milhões de anos, segundo André Luiz. Todos nós o temos. Né? Espíritos terrestres. Os outros que não são da Terra estão muito mais velhos. Então, o Evangelho não é para uma personalidade, o Evangelho é para o espírito imortal. Então, aquilo que eu ouço de uma mãe, de um pai, de um amigo, aquilo que os meus filhos ouvem, daquilo que eu estou lendo, refletido, conhecido, meditado, num bate-papo fraterno, amigo, de acusação, vai trazer para o coração, para o sentimento. E quando chega alguém na porta, ou como chega hoje meu neto de 3 anos e alguns meses, ele diria, vou doar meus brinquedos. Quem botou isso em sua cabeça? A mãe dele e o pai são evangélicos batista. E ele fica conosco uma semana e faz o evangelho, não há conflitos. Porque a gente está buscando o mesmo caminho que pedimos antes da reencarnação, melhorar nosso coração, nosso sentimento. E felicidade só é real, diria Allan Kardec, quando ela é compartilhada com o nosso próximo. Que adianta ser feliz sozinho, se meu vizinho passa fome e eu nem sequer me sensibilizo de levar um pão para ele, que as pessoas não vejam para não ferir ele. Então meu neto falou que vai doar os seus brinquedos, ele não quer. Ele falou, aprendi com Jesus na igreja evangélica. O pastor fez lá no Imbuí, fez a mobilização, Estamos todos juntos. Só quem separa é espírito imperfeito, inferior. Mas nós que temos Jesus, não importa a maneira, o caminho. Eu escolhi o espírita, a família do meu neto, o caminho é protestante, minha mulher, o caminho do candomblé, que importa? O que importa é que as pessoas, quando adentrarem o nosso caminho, em nosso lar, encontrem alívio nas suas dores. Encontrem uma paz no seu coração quando vem desabafar conosco. É isso que nós estamos aprendendo com Jesus. Negligenciar isso é algo muito grave para todos nós. Então, essa formação, isso se expressa na sociedade porque ele vai crescer com 3 anos e pouco e vai levar para a sociedade como está levando aquilo que ele aprende dentro do lar. Mas você vê na TV um jovem dizer,
preso, negro como eu, da periferia como eu, chorando diante de um repórter que o investigava, ele falou, nunca esqueço disso, tem muitos anos na Record. Você tem filhos? O repórter respondeu, tenho. Por quê? Nesses programas que são sensacionalistas. Você tem filho? Como é que você cuida dele? Com amor. O que é que você passa? Amor. Mas por que você está me perguntando para isso? O meu pai, a minha mãe, me abandonou porque meu pai é alcoólatra. E meu pai era dependente químico também da maconha. Você sabe o que meu pai me ensinou? E por que eu adentrei ao tráfico? Porque meu pai me ensinou a apertar um baseado. E no tráfico falou que ninguém eu aperto uma trouxinha, um baseado para vender como eu. Foi isso que meu pai me deixou, além das pancadas e murros que eu recebi dentro de casa. Dentro de casa. Tenho certeza que a Dinalva, Carlos, não é isso que passa para os seus filhos e netos. Porque a gente tem Jesus, não nos lábios, ou na estante cheia de livros. A gente já busca Jesus, a sentir Jesus e trazer Ele na nossa prática de vida. Todos nós, sem exceção. Então, o que é que esse jovem foi para a sociedade? Aquilo que ele recebeu no lar. Porque ele está sob um esquecimento do seu planejamento reencarnatório, que não foi para aprender a apertar baseado e vender. Não foi isso. Mas tinha o papel da mãe e do pai no lar, que foi negligenciado. Está lá no Livro dos Espíritos. Ai deles. Ai deles. Quando encontrarem-se diante de um juiz que é implacável, porque o juiz da agora eu posso negligenciar ele. E a justiça humana não me pegar. A questão é que o juiz da consciência anda dentro de nós. E eu não tenho como fugir dele. Ai deles, que assim tratarem os filhos de Deus, que eles convocaram e Deus confiou a eles no lar. Ai deles, quando eles assim os tratarem. Então a gente vê exemplos inúmeros do nosso dia a dia, de coisas simples. 20 minutos em torno do Evangelho segundo o Espiritismo. A água separada para o meu neto porque sofre dos rins. Por que ele sofre dos rins? Foi ele mesmo que danificou os seus rins no passado, diria o Espírito, por excesso de álcool no passado. Porque a família não tem ninguém com problemas genéticos nos rins. Mas ele nasce com 5 meses e o médico o desengana. Mas Ferreira, os amigos que oraram por ele, falou, ele vai sobreviver. E ajudemos ele com as orações para ele recuperar os seus rins que ele danificou. Eu aprendi isso com o Espiritismo. Coloco a chuca, a mamadeira dele separada, como orienta Emmanuel, para que os espíritos magnetizem dentro de casa. A minha, da esposa, separada. Mas para magnetizar a água, não esperando que os bons espíritos tragam, como Harry Potter, a varinha, toque, e ele fique curado naquilo que ele não escutou no passado reencarnatório e se excedeu. Agora, com a ajuda de um corpo físico, com a ajuda do afeto dos seus e a ajuda de Deus, ele está recuperando como nós esperamos que ele tenha uma existência longa, uma existência de recuperação moral e também perispiritual. Então, aprendemos isso nos diálogos em nosso lar. E é isso que a sociedade, é isso que Jesus espera quando disse a Simão, o lar, Simão, é a primeira escola da alma. Não é a primeira escola de Mário Sérgio, que é só uma personalidade. Porque quem eu fui no passado? Quantas identidades eu já perdi? CPF, CREA. Esse CPF, RG, quando eu morrer, vai valer para quê? Na próxima existência? Para nada. O que vale é o que eu levo dentro do meu coração, que é fruto das minhas ações. Então, o lar é a primeira escola da alma, não da personalidade humana. É claro que a gente quer que os nossos filhos se intelectualizem, que lutem na sobrevivência humana, fruto de um trabalho digno, honesto, fruto do seu desenvolvimento intelectual.
Mas a questão é que 97%, então nós estamos inseridos, pedimos como objetivo principal em reencarnar, desenvolver sentimentos, aprender a amar, sem posse, sem apego. O Evangelho no lar, meus amigos, caminhando por enfim nosso final, se projeta na sociedade, a partir de nós, a partir de cada um de nós. Mas pode dizer, mas são tão poucos, somos tão poucos. Será? Um coração renovado modifica milhões, afirmou Mahatma Gandhi. E isso é uma verdade. Um coração renovado no Evangelho de Jesus levará à modificação de milhões de pessoas. Não é exagero. Quantos corações Irmã Dulce renovou no seu trânsito na terra? Quando ela pede alimentos a um homem, e o homem lhe cospe as mãos, e ela passa no seu hábito, enxuga a saliva e diz: isso é para mim, porque eu mereço. Dai-me para os pobres. O homem lhe bate as portas na cara. No outro dia ele vai refletir. Porque vê Irmã Dulce caminhando na feira de São Joaquim, ele é feirante, revoltado contra Deus, porque é pobre. Mas ele vê ela pedindo para os outros mais pobres do que ele. Esse homem vai chorar e vai se tornar um dos maiores voluntários, não em quantidade, porque ele é pobre, mas ele vai desencarnar dentro da OSID, as organizações sociais Irmã Dulce, agradecidos a Deus a oportunidade de ela ter batido-lhe a porta, e ele lhe dá todas as sobras dos seus alimentos que ele vendia na feira durante o transcorrer da sua existência carnal para ela. Para ela, o amor atrai, o amor modifica, o amor atrai. Quando ela vai para Mamed Paz Mendonça, que lhe manda a secretária dizer: manda ela sair daqui, no outro dia ele vai refletir também e se tornará um dos maiores doadores de Irmã Dulce, o primeiro que deu uma Kombi, o primeiro que doava. Ele pergunta a ele na sua biografia, única biografia que existe, de Mamed Paz Mendonça, que existe, eu a tenho aqui. Ele disse: o amor pelo próximo, daquela mulher que eu não tinha, me atraiu. É como diria o apóstolo Paulo, o amor nos constrange. O amor de alguém que está no nosso lado e a gente ficar indiferente. A gente olha aquele: meu Deus, eu sou pobre, mas eu posso compartilhar um pão, um arroz, um alimento. Eu posso compartilhar os brinquedos, eu posso compartilhar uma prece, uma escuta. O amor de alguém nos constrange a sair da indiferença, nos constrange a dar um passo à frente. Façamos e trazemos Jesus para o nosso lar. Proteção é real. Quando fazemos o Evangelho no lar, uma proteção no lar, magnética mesmo. Encerrando o nosso tempo, já falo aqui, mas remonto a todos a ler o livro Os Mensageiros, André Luiz, Chico Xavier. Explica claramente isso. Uma viúva, 4 filhos. 4. O menino só pensa em ter coisas. Ter. E ela lhe passa o Evangelho uma vez por noite, uma vez na semana, no mesmo horário, com a água, repetidamente. Ele faz para que ele não fuja para o mundo, porque ele deseja ter, e ela é viúva, costureira e pobre, para que ele não saia dizendo: mamãe me negligenciou, por isso eu furto, por isso eu roubo, por isso eu sento nos lugares dos idosos, no ônibus, por isso eu passo na frente da fila. O Evangelho forma caracteres, ele educa a alma. A escola instrui, mas nós educamos, é a educação doméstica, e há uma proteção. Quando André Luiz termina o Evangelho, que os espíritos estão em volta com respeito. Naquela viúva, e 4, que ela diz: mamãe, a gente às vezes não tem o que comer. Nélia, 9 anos, mas quando a vizinha traz um bolo, eu vi papai, desencarnado, Isidoro, magnetizando o bolo, e eu comi um pedaço, eu queria 2, mas a senhora falou: se a gente comer tudo, amanhã não tem. Quando eu comi um pedaço do bolo, eu dormi saciada, porque eu vi papai botando a mão no pedaço de bolo
E aquele pedaço me saciou. André Luiz fica pasmo e quando ele sai, vai para a varanda, ele vê uma chuva que vai cair no Rio de Janeiro. E os espíritos ociosos, vampirizadores, nossos irmãos ainda, saem correndo para se abrigar, porque eles são tão materializados que eles correm para entrar nas casas. E quando vão entrar na casa de Dona Isabel, na varanda, eles tomam um choque. André Luiz, mas aqui não, eles não conseguem atravessar a parede? Não. Não são as paredes físicas. São as paredes magnéticas, frutos daquele que leva Jesus para casa, não apenas nos lábios, mas no esforço de trazer ele para meditar, sentir e praticar. Os espíritos inferiores não adentram o nosso lar. Façamos isso. Cristo em casa é luz para a nossa alma. Muita paz para todos. Realmente me sensibilizou bastante, Mário. Uma aula. Eu acredito que todos estão satisfeitos. Você vai retornar, com certeza.